O presidente norte-americano Donald Trump disse hoje que o país está tendo boas conversas com a China em meio à guerra comercial. A nossa correspondente Mariana Jean-Jacques está ao vivo em Washington, traz os detalhes. Olha, primeiro fala que tem mais taxas, agora que tem boas negociações. O que vem, hein? No que a gente acredita? Em que ponto a gente está dessa negociação? Porque está todo mundo perdido, Mariana Jean-Jacques. Pois é, Débora, é a imprevisibilidade de Donald Trump, né? Principalmente nessa questão da política exterior, principalmente nessa questão da economia, né? Isso que realmente o mundo vem falando e são as perguntas que o mundo vem fazendo, né? Donald Trump ontem disse que foi procurado por autoridades chinesas, né? Então ele deixa bem claro que a China que procurou os Estados Unidos para fechar um acordo e hoje disse mais uma vez para repórteres na Casa Branca que está tendo conversas com a China, que está indo muito bem. Agora, o que ele não diz é se está falando com Xi Jinping. Trump não diz isso. O que ele diz é só que foi procurado por essas autoridades chinesas, então, e que as conversas estão indo bem. Porque, Débora, nessa história toda de guerra comercial, de um aumentar a tarifa daqui, o outro aumentar a tarifa de lá, ficou a pergunta de até onde isso iria, né? E quem iria procurar quem primeiro para fazer um acordo, aquele termo, né, da corrida das galinhas que muitos economistas acabaram usando, né, que é aquela ideia quando você tem dois carros indo um contra o outro, eles inevitavelmente vão bater, a não ser que um mude de rota, e aí fica aquela antecipação sobre qual deles vai mudar de rota primeiro, né? E em teoria, em tese, ganha quem não mudar de rota, porque foi aquele que manteve, né, o seu curso. Então, uma ideia mais ou menos assim que leva, né, Donald Trump a dizer que foram as autoridades chinesas que o procuraram, claro, né, que leva ele a deixar isso bem claro, né, a dar muita importância para isso, já que para Trump sempre é uma questão de ganhar ou perder, né, nessas negociações sempre há um vencedor e um perdedor claro. Então ele disse que foi procurado pelas autoridades chinesas, mas não dá mais detalhes sobre em que pé que estão essas negociações. E como você disse, Débora, a gente está falando então das negociações das tarifas, do tarifaço de Donald Trump, aquelas tarifas de 145% sobre produtos chineses que foram retaliadas com tarifas de 125% da China sobre produtos americanos. Um outro assunto é a questão das taxas sobre os navios, que foram anunciadas agora, né? O governo americano anunciou que vai taxar navios chineses que chegarem aqui aos portos dos Estados Unidos como uma forma de reviver a indústria da fabricação de navios americanos. A China não recebeu bem essa notícia, disse que está muito insatisfeita, que se opõe fortemente a essa medida, que vai ser prejudicial para todos, inclusive para os Estados Unidos. Mas Trump não fala sobre isso, ele fala só sobre a questão das tarifas, separando, né, as duas questões. Então, separando tarifas dessa questão das taxas sobre os navios. Agora, a questão, Débora, é se a China também vai separar, né? Ou se a China vai responder também no campo das tarifas com base nessa insatisfação sobre a taxação dos navios, que é algo que já deixou a China muito insatisfeita, a gente viu pelo comunicado, pela resposta de Pequim, né? Então são perguntas, né, que o mundo se faz nesse momento do que vai acontecer nos próximos dias, já que Trump fala muito sobre ser um bom negociador, fala que quer fechar acordos, diz que vai fechar acordo não só com a China. Ontem ele disse que ia fechar um acordo com todo mundo, que isso ia acontecer nas próximas 3 ou 4 semanas. Ele disse isso mesmo, com todo mundo. Essa foi a expressão que ele usou. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, visitou Donald Trump ontem, saiu com a promessa de que ele fecharia um acordo com a União Europeia também, ou seja, ele tem falado muito isso, inclusive sobre a China que foi o único país que ele não tirou, né, as tarifas recíprocas nesse momento de pausa, de 90 dias de suspensão da implementação das tarifas recíprocas. Então, mesmo assim, ele inclui a China nessas negociações com todo mundo, disse que foi procurado pelas autoridades chinesas, mas aí no dia seguinte anuncia novas taxas sobre um outro comércio, né, sobre os navios chineses aqui nos Estados Unidos. E aí deixa todo mundo pensando mais uma vez o que é que vai acontecer nos próximos dias, Débora.
Pois é, Mari, porque não tem exatamente um limite, né? O céu é o limite. Então, você vai trucando e vai aumentando e vê quem para primeiro. É como você disse, né? É muito boa essa analogia que você faz de quem é que vai ser o menos corajoso e vai mudar a rota do carro para não colidir de frente. E os chineses se mostram bastante corajosos aí para enfrentar e irem em direção de frente ao para-choque dos Estados Unidos nesse momento. Agora, só para encerrar, Mari, como é que está repercutindo, o quanto está se acreditando que de fato haverá mesmo um acordo com a China, de que há acordo adiantado, de que há negociação, diálogo em curso ou que é blefe? Débora, existe um ceticismo muito grande aqui pela falta de mais detalhes, né? Pela falta de mais informações. Agora, por outro lado, existe também uma confiança porque Trump, de fato, gosta de se mostrar um negociador. Essa é uma estratégia de Donald Trump, de fazer propostas ousadas, como, por exemplo, tarifas de 145%, e aí, então, dobrar a aposta e depois conseguir algum tipo de concessão e se vangloriar disso, né? E se gabar disso e falar sobre como é um bom negociador. Então, ao mesmo tempo em que existe esse ceticismo, também existe uma certa confiança de que um acordo realmente pode acontecer. Por quê? Porque essas tarifas do Trump 2.0 podem afetar muito mais a economia da China do que no primeiro mandato dele, por uma série de conjunturas, pelas próprias medidas. Então, existe também essa confiança de que um acordo pode acontecer, pelo prejuízo que essas tarifas poderiam causar para a economia chinesa e por esse perfil de Donald Trump de se gabar de ser um bom negociador. Então, por esse lado, existe uma confiança. Ao mesmo tempo, existe o ceticismo, porque a China também tem se mostrado, como você disse, muito corajosa, né, no sentido de enfrentar Donald Trump, de trucar Donald Trump, de aumentar também as tarifas. A China vem se preparando para isso, aliás, nos últimos tempos, vem fortalecendo laços com outros países também, já se preparando para isso. Então, também não é a mesma China, né, lá de trás que a gente está falando. A gente está falando de um novo desenho. Então, por isso, tem esses dois lados aqui. Fica difícil de saber exatamente como que essa situação vai se desenhar nos próximos dias. Um consenso aqui que parece existir é que as tarifas em si não devem aumentar mais, porque senão você chega num nível que é impraticável, que ninguém vai comprar, em que não fica bom para nenhum dos lados. Só que isso não quer dizer que o ciclo de retaliações não tenha terminado, porque dá para retaliar de diversas outras formas. E aí que está a questão, Débora. Sem dúvida, muito bem colocado. Muito obrigada, Mariana Jangiacomo, pelas informações. Uma feliz Páscoa para você, minha amiga. Bom trabalho e aí Obrigada, em Washington. feliz Páscoa. Obrigada.